Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio de Deus, que o teu dia venha ser cheio do Espírito Santo, que o teu dia venha ser um dia cheio da presença do grande eu sou. Pai amado, Pai querido, eu te peço paz, eu te peço proteção, eu te peço livramento, eu te peço saúde, eu te peço a presença de Deus na vida de cada um dos teus filhos. E que você possa entender que tu tens um Deus que batalha, peleja por ti, que é o teu pai, é o teu amigo e é aquele que te ama e te protege a todos os instantes. Amém? Só no Senhor a salvação, a livramento, a vida eterna. Amém? Deus seja louvado, meus amados. Eu quero te deixar uma palavra hoje neste dia em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Meus amados, eu estava vendo essa palavra e pensando que como nós caímos em armadilhas, em ciladas, em contendas e brigas por conta que a gente às vezes fala demais. Por conta que às vezes a gente não tem o domínio próprio e fala coisas que não era para ter falado. No calor das emoções, no calor da raiva, da ira. E nós temos que pedir ao Senhor para que nós venhamos ser tardios no irar, no falar. E que nós venhamos pedir ao Senhor para nos ajudar a ter falas necessárias, a nos posicionar quando temos que nos posicionar, a ter atitudes quando temos que ter atitude, e a falar da forma que o Senhor quer que a gente fale, e nos posicionar na hora certa. Porque muitas das vezes a gente fala coisas que às vezes causa intriga, causa contenda, causa armadilha pra gente. E causa uma contenda. Nós temos que prestar bastante atenção, porque até o tolo, quando ele fica em silêncio, ele se passa por sábio. Amém? E tudo isso aqui que eu estou lendo, que eu estou falando, é tudo que a Bíblia nos fala, nos diz. Eu sei que muitas das vezes a gente, às vezes, fala coisas que a gente não deveria falar por conta de impulsos. Porque somos falhos e às vezes a gente se deixa levar pela a raiva, o emocional quando se agita. Mas nós temos que prestar bastante atenção para a gente não cair esse lado de armadilha. E outra coisa também que eu estava pensando aqui nessa palavra, que a nossa conversa, muitas das vezes faz a gente cair em coisas que a gente não deveria cair. Por exemplo, eu estava pensando aqui em José. José caiu na besteira de contar os seus sonhos, de contar os seus sonhos para os seus irmãos. Muitas das vezes, a gente até quer conversar com alguém, desabafar com alguém, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer comprar, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer conquistar. E muitas das vezes a gente acaba falando para pessoas que não quer que os nossos sonhos se realizem. Então, muitas das vezes o melhor que a gente tem que fazer é ficar de boca fechada. É ficar calado. Porque mais do que a gente dizer, é a gente deixar as pessoas verem as coisas já concretizadas, realizadas. E depois com que elas veem que está tudo pronto, elas vão dizer, meu Deus, esse não falou nada, não disse seus sonhos, não disse os seus planos. E todos vão perceber que nós só contamos os nossos sonhos para o Senhor. E o Senhor foi aquele que trabalhou no nosso sonho e fez com que os sonhos se realizassem.
Sei que às vezes a gente está ali querendo contar, mas nem todo mundo torce pela nossa causa, nem todo mundo torce para que os nossos sonhos se realizem. Então, o melhor que nós temos que fazer é contar tão somente para Deus, porque Ele nos entende, porque Ele nos ajuda. E muitas das vezes, quando a gente vai contar os nossos sonhos e projetos para alguém, as pessoas torcem contra e acham que nós não somos, nós não iremos conquistar. Muitas das vezes é coisa que é grande. E é por isso que a gente não pode contar. Mas o nosso Deus é um Deus que pode fazer o impossível. Às vezes a pessoa está até pensando, meu Deus, esse daí não tem noção que a condição dela não vai dar para ela realizar esse sonho. Que a condição dela não dá para ela almejar aquilo que ela tanto quer. Muitas das vezes realmente nós não temos condições de realizar sonhos e projetos. Nós não temos mesmo não. Mas nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Que Ele é aquele que vai na minha frente, vai batalhando por mim e vai nos ajudando. E vai fazendo com que nós tenhamos a vitória e sonhos concretizados e realizados. Então, o melhor que nós temos que fazer. Que por mais que a gente queira, pelo impulso, contar sonhos, contar projetos, nós temos que pedir ao Senhor domínio próprio, silêncio, e orando pelo aquele projeto, e batalhando pelo aquele projeto, e se esforçando pelo aquele projeto. Porque na hora certa, o Senhor vai fazer com que todos vejam o projeto concretizado. Então, o que é que a palavra está dizendo? Que a conversa do tolo é a sua desgraça. O que foi que aconteceu com José? Os sonhos que ele contou para os irmãos dele, naquela hora, foi frustrado. Mas o processo que ele passou foi necessário para que ele aprendesse. A cada degrau de dificuldade que ele passou, foi necessário que ele aprendesse. O processo foi necessário para que ele aprendesse, para quando chegasse na hora que ele estaria, que ele fosse exaltado, ele estivesse maduro para desfrutar daquela tremenda bênção que o Senhor deu para ele. Então, nós temos que ficar o quê? Boca fechada. Às vezes por impulso, os ânimos querem dizer, mas pede o seu domínio próprio, pede ao Senhor a sabedoria, fica em silêncio, só orando, só pedindo ao Senhor e você se esforçando, porque na hora certa, o nosso Deus vai fazer com que todos os sonhos, planos e projetos se concretizem na tua vida. Mas o segredo é, o prudente, ele fica de boca fechada. O sábio, ele fica de boca fechada. E daqui a pouco, todos irão ver os teus sonhos realizados. E todos vão ficar se perguntando o que foi. Sabe o que foi? Foi Deus. Foi o silêncio. Foi o esforço. E foi o Senhor te honrando. Porque você só confiou no Senhor. E batalhou pelos seus sonhos e colocou na mão daquele que pode todas as coisas. Muitas das vezes a gente não sabe quem torce contra, quem torce a favor. Então, na dúvida, nós temos tão somente que pedir ao nosso Pai, ao nosso amigo fiel, e colocar tudo nas mãos daquele que nos ama. E pedir ao amigo fiel que batalhe e que peleje por nós. Porque só assim os nossos sonhos serão concretizados, realizados e visto por todos, porque o Senhor é aquele que honra os seus filhos. Amém? Então toma posse dessa palavra e saiba que tu tens um Deus que te ama e que nunca te deixa sozinho. Amém? Deus seja louvado.